Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 34, o trabalho poderá ser gerenciado por fundação ou empresa pública com autonomia administrativa e terá por objetivo a formação profissional do condenado. Parágrafo 1º. Nessa hipótese, incumbirá à entidade gerenciadora promover e supervisionar a produção com critérios e métodos empresariais, encarregar-se de sua comercialização, bem como suportar despesas, inclusive pagamento de remuneração adequada. Parágrafo 2º. Os governos federal, estadual e municipal poderão celebrar convênio com a iniciativa privada para a implantação de oficinas de trabalho referentes a setores de apoio dos presídios. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho interno, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, sem dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que for possível ou recomendável realizar-se a venda a particulares. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 35, os órgãos da administração direta ou indireta da União, Estados, Territórios, Distrito Federal e dos municípios adquirirão, com dispensa de concorrência pública, os bens ou produtos do trabalho prisional, sempre que não for possível ou recomendável realizar-se a venda às particulares. Parágrafo único. Todas as importâncias arrecadadas com as vendas reverterão em favor da fundação ou empresa pública a que alude o artigo anterior ou, na sua falta, do estabelecimento penal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, o trabalho externo será admissível para os presos em regime fechado somente em serviço ou obras públicas realizadas por órgãos da administração direta ou indireta ou entidades privadas, desde que tomadas as cautelas contra a fuga e em favor da disciplina. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que, quanto ao trabalho externo, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 36, parágrafo 1º, o limite máximo do número de presos será de 10% do total de empregados na obra. Parágrafo 2º. Caberá ao órgão da administração, à entidade ou à empresa empreiteira a remuneração desse trabalho. Parágrafo 3º. A prestação de trabalho à entidade privada depende do consentimento expresso do preso. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a prestação de trabalho externo, a ser autorizada pela direção do estabelecimento, dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de um terço da pena. Item errado.
Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 37, a prestação de trabalho externo a ser autorizada pela direção do estabelecimento dependerá de aptidão, disciplina e responsabilidade, além do cumprimento mínimo de 1/6 da pena. Parágrafo único. Revogar-se-á a autorização de trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime, for punido por falta grave ou tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 38, cumpre ao condenado, além das obrigações legais inerentes ao seu estado, submeter-se às normas de execução da pena. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado. Inciso 1. Comportamento disciplinado e cumprimento fiel da sentença. 2. Obediência ao servidor e respeito a qualquer pessoa com quem deva relacionar-se. 3. Urbanidade e respeito no trato com os demais condenados. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem deveres do condenado indenização à vítima ou aos seus sucessores. Item errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 4, conduta oposta aos movimentos individuais ou coletivos de fuga ou de subversão à ordem ou à disciplina. 5. Execução do trabalho, das tarefas e das ordens recebidas. 6. Submissão à sanção disciplinar imposta. 7. Indenização à vítima ou aos seus sucessores. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem deveres do condenado conservação dos objetos de uso pessoal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 39, constituem deveres do condenado, inciso 8, indenização ao Estado, quando possível, das despesas realizadas com a sua manutenção mediante desconto proporcional da remuneração do trabalho. 9. Higiene pessoal e asseio da cela ou alojamento. 10. Conservação dos objetos de uso pessoal. Parágrafo único. Aplica-se ao preso provisório, no que couber, o disposto neste artigo. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 40, impõe-se a todas as autoridades o respeito à integridade física e moral dos condenados e dos presos provisórios. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso constituição de pecúlio. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 1, alimentação suficiente e vestuário. 2.
atribuição de trabalho e sua remuneração. 3. Previdência social. 4. Constituição de pecúlio. A saber, pecúlio. Todo o dinheiro que uma pessoa guardou pensando no futuro ou numa eventualidade. É o famoso pé de meia. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso a assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 6. Exercício das atividades profissionais, intelectuais, artísticas e desportivas anteriores, desde que compatíveis com a execução da pena. 7. Assistência material à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso chamamento nominal. Item correto. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 8, proteção contra qualquer forma de sensacionalismo. 9. Entrevista pessoal e reservada com o advogado. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 11. Chamamento nominal. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que não constituem direitos do preso representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. E tem errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 12. Igualdade de tratamento salvo quanto às exigências da individualização da pena. 13. Audiência especial com o diretor do estabelecimento. 14. Representação e petição a qualquer autoridade em defesa de direito. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que constituem direitos do preso atestado de pena a cumprir, emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso. Inciso 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. 16. Atestado de pena a cumprir emitido anualmente, sob pena da responsabilidade da autoridade judiciária competente. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que nenhum direito do preso poderá ser suspensos ou restringidos. E tem errado. Conforme a Lei nº 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 41, constituem direitos do preso, inciso 5, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, o descanso e a recreação. 10. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. 15. Contato com o mundo exterior por meio de correspondência escrita, da leitura e de outros meios de informação que não comprometam a moral e os bons costumes. Parágrafo único. Os direitos previstos nos incisos 5, 10 e 15 poderão ser suspensos ou restringidos mediante ato motivado do diretor do estabelecimento. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que
Aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto na seção 2 dos direitos. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 42, aplica-se ao preso provisório e ao submetido à medida de segurança no que couber o disposto nesta seção. Seção 2 dos direitos. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido ao tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 43, é garantida a liberdade de contratar médico de confiança pessoal do internado ou do submetido a tratamento ambulatorial por seus familiares ou dependentes, a fim de orientar e acompanhar o tratamento. Parágrafo único. As divergências entre o médico oficial e o particular serão resolvidas pelo juiz da execução. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Item correto. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 44, a disciplina consiste na colaboração com a ordem, na obediência às determinações das autoridades e seus agentes e no desempenho do trabalho. Parágrafo único. Estão sujeitos à disciplina o condenado à pena privativa de liberdade ou restritiva de direitos e o preso provisório. Estudante estuda Inéditas 2021. Conforme a Lei de Execução Penal, é correto afirmar que é permitido, no caso de falta gravíssima, o emprego de cela escura. Item errado. Conforme a Lei 7.210, de 11 de julho de 84, artigo 45, não haverá falta nem sanção disciplinar sem expressa e anterior previsão legal ou regulamentar. Parágrafo 1º. As sanções não poderão colocar em perigo a integridade física e moral do condenado. Parágrafo 2º. É vedado o emprego de cela escura. Parágrafo 3º. São vedadas as sanções coletivas. Olá! Para receber seu e-book, simulados exclusivos e materiais complementares em PDF, é muito simples. Basta cadastrar um e-mail válido aqui embaixo e você receberá gratuitamente o e-book, simulados e outros materiais complementares. É simples e rápido. Aproveite e entre para o nosso grupo de estudo do Telegram, onde diariamente posto questões de concursos, além de dicas e metodologia de estudo. Conheça também nosso Instagram 100% focado em concursos públicos. Lá posto todos os dias questões e metodologia de estudos para concurso. Obrigada, bons estudos e até mais!